uma coisa muito importante e que eu preciso falar para vocês, não sei que não todos, mas talvez alguns estejam precisando verdadeiramente dessa mensagem. E as minhas melhores mensagens é quando eu acredito que seja algo que Deus quer que eu fale para vocês, e isso acaba sendo um tiro certeiro no alvo, né? E realmente é uma flecha que, pum, acerta o alvo. Essa mensagem acaba sendo muito útil para alguém. E deixa eu dizer uma coisa para você, e que é muito importante. E que hoje, nesses tempos modernos, isso se tornou mais importante ainda, que é lidar com a solidão sabiamente. Muitos dos que me ouvem aqui, talvez, não tenham nenhuma espécie de relacionamento, nenhum parceiro para dividir determinados momentos de suas vidas, né? Então, não tem uma namorada ou um namorado, não tem, né, caso for menina, namorado, se for homem, namorada, não tem um marido ou uma esposa, né, para basicamente estar dividindo esses momentos. E acontece que nesse momento, quando é de fato só ele, né, e ainda mais hoje, por exemplo, as pessoas elas têm se sentido cada vez mais sozinhas, né? Realmente é muito difícil você ter na família aquelas pessoas que de fato têm os mesmos interesses que você ou que têm os mesmos objetivos que você, né? Principalmente então quando você decide montar negócio, aí você tá lascado mesmo, né? Não tem apoio de nenhum dos lados. E acontece que muitas vezes essa falta, né, de amparo a gente tem dentro da nossa família faz de fato a gente se sentir um pouco sozinho, isolado, né? Exatamente porque os interesses não batem. Você gosta de determinadas coisas que os outros à sua volta não gostam. Você se interessa por determinados assuntos que outros à sua volta não se interessam. E você não tem outra alternativa a não ser dividir tudo com você mesmo, porque, olha, não sei se você já teve a experiência, acredito que você já tenha tido a experiência de compartilhar alguma coisa que outro não se interessa. Isso é horrível, não é mesmo? Isso é péssimo. Você, de uma certa forma, quer falar de um determinado assunto e a outra pessoa, a resposta é só isso. E você basicamente está num monólogo ali, né? E isso realmente é péssimo, né? E isso deve de acontecer direto com muitas pessoas que se interessam, por exemplo, sobre filosofia. Eu duvido que as pessoas hoje queiram ouvir algo acerca de filosofia, né? Dificilmente. E se você, por exemplo, quiser conversar sobre filosofia, logicamente você vai falar sozinho, né? Ou vai ter que encontrar algum outro maluco que queira conversar com você. E acontece que essas pessoas, elas nem sempre estão ao nosso alcance, né? Não são todas as pessoas que têm pessoas com os mesmos interesses e que estão indo na mesma direção para compartilhar determinados conteúdos, né, e determinados assuntos que são de mútuo interesse. E quando a gente está imerso nessa solidão, a gente, de uma certa forma, tende a ter alguns certos probleminhas, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente passa a desejar, por exemplo, um relacionamento amoroso, porque, de uma certa forma, seria uma fuga do estado solitário. Muitas vezes a gente acaba buscando a aceitação das pessoas, que de uma certa forma seria uma fuga também do estado solitário, ser aceito em outros grupos, né? E nisso aí a gente tende a fazer uma série de pirotecnias. É incrível como um ser humano ele é capaz de mudar para buscar a aceitação de um certo grupo de pessoas o qual ele quer se inserir, né? Então ele passa a se vestir como elas, a falar como elas, a se interessar pelas coisas que eles se interessam. E, logicamente, muitas vezes ele até se abdica de sua própria identidade em prol disso. E isso é péssimo. E isso é péssimo porque isso não vai resolver o problema. Entenda uma coisa. A habilidade
E a capacidade de um indivíduo de resistir à solidão, ela é muito importante na vida. Por quê? Porque isso vai forjar nele uma determinada força que é necessário para a vida dele. Você não nasceu colado com ninguém e ninguém te deve sua própria companhia. Então, a tendência do indivíduo é de fato estar sozinho. Logicamente, ele pode encontrar pessoas que o acompanhem, mas nem sempre isso acontece. E a gente, basicamente, tem que desenvolver uma resistência no que tange a solidão. E a única forma de desenvolver a resistência durante essa solidão é, de fato, ficando sozinho. E, mais importante ainda, sabendo ficar sozinho. Uma das grandes vantagens da solidão, e essa, na verdade, é um dos grandes trunfos para que você possa conseguir ficar sozinho, é entender as vantagens da solidão que basicamente você está empreendendo. Entenda uma coisa, quando você percebe que está sozinho e quando você começa a sentir o desejo pela companhia, logicamente vai te incomodar, passa a te incomodar o fato de estar sozinho. E nesse momento, você precisa de fato começar a perceber as vantagens de estar sozinho para entender o porquê é interessante e o porquê é bom e o porquê é agradável você ficar sozinho naquele exato momento. Por que aquilo é vantajoso para você? E uma das vantagens de estar sozinho é que você pode, a partir desse momento, desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua cultura e acumular um conjunto de percepções que te permitem olhar além. É uma das coisas às quais hoje os indivíduos se abdicam muito por uma companhia. Muitas vezes tem indivíduos que eles estão sozinhos de fato e eles se interessam por assuntos que hoje poucas pessoas se interessam. Eles estão interessados em saber como se funciona um Estado, por exemplo, como funciona a mente, né? Como funcionam os negócios para que ele possa estar empreendendo. Isso são coisas interessantes e até louváveis, né? São interesses bons que o indivíduo, se ele cultivasse, futuramente ele colheria frutos extraordinários disso. Mas o que ele acaba fazendo? Ele acaba abdicando-se disso em prol de uma migalhinha. E por que eu digo migalhinha? Porque às vezes ele vai em busca de um namoro com uma pessoa que não tem nada a ver com ele, são interesses completamente diferentes e lógico que esse relacionamento acaba não dando certo. E um dos grandes motivos pelos quais o relacionamento hoje não dá certo é exatamente o conflito de interesses. Um grande filósofo católico, inclusive, São Tomás de Aquino, ele já dizia: amizade é querer as mesmas coisas. Isso é fenomenal. E eu nunca vi uma verdade tão grande saída da boca de um homem. Amizade é querer as mesmas coisas. É seguir o mesmo caminho. É cultivar os mesmos interesses. Por quê? Porque o relacionamento de um indivíduo, ele é muito edificado e ele é muito estabelecido em cima dos interesses que esses dois possuem. Se duas pessoas se interessam por um determinado assunto e se elas têm isso em comum, o relacionamento é mais durável do que com uma pessoa que não tem nada em comum conosco. Se a minha parceira, por exemplo, gosta de certas coisas e eu gosto de outras, nossa relação não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou para a esquerda, ela vai para a direita. Ou eu vou para a direita e ela vai para a esquerda. E o que acontece? Acontece que nós não confluímos. Por isso que quando eu digo, e às vezes pareço até um louco, que relacionamento que dá certo é relacionamento que tem confluência. Né? Ninguém sabe o significado da palavra confluência. E, na verdade, confluir é quando duas coisas fluem para uma mesma direção. Se eu tenho um rio que ele vai para um certo ponto, vamos supor que ele vá fluindo para a direita,
e eu tenho um outro rio que também flui para a direita, esses dois rios confluem, porque eles fluem na mesma direção. E o relacionamento, ele precisa confluir. Por quê? Porque isso fará com que o elo da relação não se parta. E quando você, por exemplo, vai em busca de um relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver com você, simplesmente para fugir da solidão, você acaba estragando esse momento que poderia ser 20, até mesmo 30 vezes melhor. Se você, em um determinado momento, parasse e pensasse, ora, eu vou aproveitar esta solidão e vou sublimar na direção de um estímulo, na verdade, na criação de um ser bem mais elevado. Eu vou utilizar essa solidão para me reestruturar como homem, para me reestruturar como pessoa, para alavancar-me. Deste modo, eu utilizo esta solidão sabiamente. Ao invés de experimentar aquele desejo por um relacionamento que vai me levar a, de uma certa forma, desembocar num relacionamento sem futuro, ou até mesmo que me prejudique, eu confluo, eu, de uma certa forma, dou uma direção a esta minha solidão para uma grandeza como pessoa. E isso acaba sendo muito melhor para mim. E isso acaba sendo muito melhor para você. Às vezes, nós nos desfazemos da solidão desesperadamente, pensando que é um mal, mas não. A solidão, ela é uma bênção quando ela é bem utilizada, quando ela é utilizada para cultivar valores, quando ela é utilizada para cultivar princípios, valores estes e princípios estes que faltaram na nossa educação. Entenda uma coisa, eu não tive uma educação completa e você também não, e eu tenho certeza disso. A verdade é que nossas educações foram extremamente supérfluas. E a educação da maior parte dos homens no Brasil é supérflua. Não são poucos os pais que forçam seus filhos a estudar, são poucos os pais que forçam, de fato forçam, né, que são rígidos mesmo, que têm pulso firme, que não dobra diante de um chororozinho, que não dobra diante de uma reclamaçãozinha do filho, que não dobra diante daquela ira do filho que diz, pai, eu te odeio, né? Porque tem pai que se tu diz, pai, eu te odeio, ele, ai, filhinho, me desculpa, não, vai jogar futebol no playground. Entende? Agora tem pai que não é, tu me odeia, mas futuramente você vai me amar. Entende? Então, estuda aí, lê isso aqui tudo. Ó. Toma, 1000 páginas da tua mão, lê o livro Riqueza das Nações. Não entende porra nenhuma, mas lê essa droga aí. Aí teu pai te faz ler Riqueza das Nações, você, não tô entendendo nada aqui, pai. Te esforça. Ó, hoje existe uma coisa chamada Google. E ai de ti que eu pegue você assistindo essas baboseiras aí na internet. Hoje não tem. Não tem mais esse tipo de educação rígida. Educação que, se você for pegar as histórias dos homens mais cultos, dos maiores homens, dos homens que influenciaram o mundo, esta foi a educação deles. Essa foi a educação deles. Tem um documentário do presidente chinês Xi Jinping, foi produzida por portugueses. O documentário está inclusive em português, o que é um presente para você. E esse documentário ele está disponível gratuitamente no YouTube e tem bem poucas visualizações. Bom, não me admira. E nesse documentário conta a história do presidente Xi Jinping, presidente chinês, né? Pessoa que eu não tenho muita autoestima, mas eu tenho que admitir uma coisa, o cara é forte. O cara é forte, o cara é inteligente, o cara tem uma inteligência emocional incrível que eu nunca vi em um outro homem. E se você for olhar a história dele, sabia de uma coisa? Xi Jinping ele passou boa parte de sua juventude apenas sofrendo. Primeiro que o pai dele, quando ele era bem pequenininho, o pai dele fazia ele tomar banho gelado todo dia. Ó, você vai tomar banho gelado todo dia você vai tomar banho gelado. Quantas vezes o Xi Jinping não gritou, pai, eu te odeio? Mas futuramente você vai me agradecer. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, putz, se não fosse meu pai eu tava fudido hoje.
E então, o pai lá do Xi Jinping fazia ele tomar banho gelado. Só para ele endurecer. Toma banho gelado aí. E foi incrível, né? E fazia ele estudar também, forçado. E, bom, o cara se tornou no que se tornou. Então, se você for pegar as histórias dos grandes líderes, né? E lógico, não foi só isso, mas eu também não vou entrar na história dele toda aqui, porque tem um documentário explicando isso perfeitamente no YouTube e de graça. É só você pegar lá e assistir o documentário do presidente Xi Jinping, vai ser muito, vai agregar bastante. E, inclusive, você vai ter, vai começar a surgir na sua cabeça essa ideia, né, de por que a solidão ela faz bem para você. Você vai começar a pensar mais sobre isso e a pensar melhor sobre isso. Né? Assiste aquele documentário que vai valer muito a pena. Então essa educação rígida, ela era primordial para formar esses homens que hoje você conhece, que de uma certa forma influenciaram o mundo. E isso a gente não tem hoje. Isso não tem hoje. Não foi uma educação que nossos pais receberam. Eles não tiveram, eles não vislumbraram essa possibilidade. Né? Então eles não têm esse molde. E logicamente eles não nos moldariam dessa forma. Até porque eles mesmos não foram moldados. Né? E isso é uma coisa primordial. Então, aproveitar a solidão para que você possa desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua cultura, desenvolver a sua força de caráter, aprimorar o seu caráter e se desenvolver como pessoa, é uma das melhores escolhas que você pode fazer na sua vida. Mas as pessoas se abdicam isso e em prol de tão pouco. As pessoas se abdicam disso por tão pouco, elas vendem isso por uma bagatela. É como se elas estivessem trocando ouro por ovo podre. Essa comparação você pode pensar, nossa, Érico, isso é um absurdo, ouro por ovo podre. E essa é a comparação que eu tenho, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão trocando grandes histórias, grandes livros já produzidos pela literatura. Muitas pessoas estão trocando grandes livros onde estão registrados conhecimentos fundamentais para uma vida um pouco melhor. Por quê? BBB, A Fazenda, aqueles programinhas imbecis do Netflix que dá até dó, como Dated Related. E as pessoas estão trocando conhecimento útil por essas porcarias. Imagina como vai ser a mente dessas pessoas, que ao invés de ler um livro, passam horas e mais horas no TikTok. Imagina como vai ser o cérebro dessas pessoas, o raciocínio delas. Elas vão estar sempre em último em tudo e não vão entender por quê. Elas vão estar sempre penando nas coisas e não vão entender por quê. É exatamente porque está, de uma certa forma, se abdicando dessa vantagem que tem de poder usar esta solidão para um fim mais produtivo. É por isso que eu estou dizendo isso para você. Busque transformar essa solidão em algo produtivo. E não saia num ato desesperado em busca de uma companhia. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. E no final das contas, isso vai valer muito a pena. Até porque hoje e daqui para frente, para falar a verdade, os relacionamentos serão cada vez mais difíceis. Exatamente pelo simples motivo de que as pessoas estão ficando cada vez menos valorosas. Você tem as mulheres perdendo a referência de uma mulher de fato. Você está vendo as mulheres serem completamente pervertidas por essas ideologias de gênero, como o próprio comunismo, né, que tem uma atuação muito grande na cabeça das mulheres, né, que basicamente já se transformaram em outras vertentes, como o próprio feminismo. Não sei se você sabe, mas o feminismo nasceu do comunismo, tá? Inclusive, uma das maiores influenciadoras era comunista, que foi uma francesa. Nossa, eu esqueci o nome dela agora. Ela era amante do Sartre. Eu lembro do Sartre, né? Sartre, inclusive, tem umas ideias muito boas, mas era um comunista muito forte.
Nossa, agora eu esqueci o nome da mulher, mas eu tenho certeza que quando eu desligar esse áudio eu vou lembrar. Mas, de qualquer modo, o feminismo ele nasce do comunismo, né? Sai, de fato, da ideologia comunista. E acaba pervertendo as mulheres, de fato jogando ela contra os homens. Tirando a ideia do cristianismo de que mulheres e homens, de uma certa forma, eram completudes, né? Eram complementos um do outro. A mulher, ela ia se encarregar de uma coisa e o homem ia se encarregar de outra, e os dois iam agir como uma dupla. Na verdade, a percepção de homem e mulher, que eu verdadeiramente acho que é a que mais funciona e é a mais sábia. Homem e mulher precisam ser uma dupla, uma equipe. Eles precisam agir juntos, eles precisam confluir num determinado objetivo. E isso torna qualquer casal imbatível. Qualquer casal, qualquer casal se torna imbatível com essa postura de vida. Os dois são uma dupla, entende? Eles estão ali e os dois, um está para o outro. A mulher está para o homem e o homem está para a mulher. Eles não agem como uma força oposta um ao outro. Pelo amor de Deus, gente, olha, se você ler a Bíblia, deixa eu te dar um exemplo aqui, claro para você me entender. Claro para você me entender. Se você ler a Bíblia, você vai ver uma passagem que Jesus Cristo, ele expulsa demônios. E aí chega um fariseu e diz: ele está expulsando demônios no nome de Beelzebu. É por isso que ele diz: saia daí, e o demônio vai embora. Porque ele fala em nome do diabo, no nome do inimigo. Ele não expulsa demônio em nome de Deus, ele tá expulsando demônio em nome do diabo. E Jesus, olhando aquilo, vira pro fariseu e diz para ele, como uma flecha que acerta o alvo, né? Pau! Amigo, pensa um pouquinho. Você acha que o diabo é um imbecil? Você acha que o diabo é tão burro assim de botar o seu reino contra o seu próprio reino? Você acha que o diabo é tão imbecil de botar os seus principados contra as suas potestades? Você enlouqueceu, é? Por acaso, que reino dividido existe? Que reino dividido permanece? Não é verdade? E aquilo introjetou em mim. Aquilo introjetou em mim de uma forma que eu comecei a pensar: puta merda, isso tá em tudo na vida. Pega as relações. Esposa contra marido e marido contra esposa, basicamente. Não há aquela ideia de equipe, aquela percepção de equipe, aquela sensação de que, não, nós somos o complemento um do outro, nós estamos se completando. Entende? Eu ajo aqui, você age ali, e nós dois vamos construindo uma bela família, um belo lar, um belo lugar para se viver. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Porque o reino está dividido. O reino está dividido. E Jesus foi muito claro nisso. Isso é uma coisa que chega até a me arrepiar, porque é uma percepção de um cara que estava extremamente preparado, né, cara? É uma coisa de louco. Aquela resposta foi perfeita. Não haveria resposta melhor para aquele fariseu, né? Então, Jesus vira para ele e diz: ó, meu amigo, o diabo não é imbecil, ele não ia botar os seus contra os seus. Entende? Isso é improdutivo pra caceta. Isso não vale a pena. Porque ele me mandaria aqui para expulsar os seus próprios demônios? Ou seja, eu tô aqui ganhando um território que já era dele. Não é mais fácil eu ganhar territórios do seu inimigo? Logicamente, se o diabo fosse enviar um demônio, não era para ganhar território que estava com outro demônio. Era para ganhar território que estava com o inimigo, ora bolas. Vamos supor que você seja um rei. Você conquistou um território. Você ia mandar o seu exército para dominar o próprio território que é seu? Ora, a não ser que você, sei lá, tivesse algum problema psíquico, algum problema mental, e dos mais sérios, logicamente. A não ser que você sofresse de uma demência extremamente braba e incurável, né? Porque eu não acredito que tenha cura nesse estágio. Logicamente você não faria isso. E basicamente é assim que os relacionamentos hoje estão funcionando. Eles estão divididos. E por quê? E por quê? Porque as pessoas, elas já não recebem mais a influência da família. Hoje, um pai que tem uma filha, a sua filha é criada pelas influencers do Instagram, do TikTok, do YouTube.
Então ela vê essas meninas falando uma série de coisas, fazendo dancinhas quase peladas, falando que elas têm que desdenhar basicamente os homens, porque elas são melhores do que eles, elas são mulheres, mulheres empoderadas, donas de si e do seu próprio nariz, elas são fantásticas, né? E o que acontece? Elas caem no conto de fadas e acontece que isso se torna um pesadelo futuramente, porque ao invés de construir uma vida ao lado de um homem, ela vai estragar a sua vida e a do homem. Né? E logicamente não só ela, porque, como eu já disse, ninguém estraga um relacionamento sozinho. Sempre tem uma forcinha, sempre tem um empurrãozinho, né? Que é o outro lado, a outra parte. Mas de qualquer modo, isso está dificultando muito os relacionamentos. Todo esse ataque nas crenças que de fato virtualizavam, né, no sentido de agregar virtudes à mulher, né? Então, muitas dessas crenças foram perdidas, assim como muitas crenças boas nos homens muitas crenças ruins, péssimas nos homens foram incutidas, aquele comportamento de bar, né? Viver em torno de cerveja e cultuar a cerveja como se ela fosse um deus, não é verdade? Isso também é graças à publicidade. Mas o homem acabou adquirindo, porque são duas coisas, tá? Existem três coisas, na verdade. A gente podia traduzir em duas, mas eu vou botar três. São três coisas que, na verdade, moldam as crenças dos indivíduos e, basicamente, moldam a cultura de um determinado lugar, de um determinado país, tá? De uma determinada comunidade. Primeira, publicidade. Os publicitários, eles basicamente vão mudar as crenças. Por quê? Eles precisam mudar as suas crenças para que você, de uma certa forma, aceite os seus próprios produtos. Então, eles precisam fazer você acreditar que você precisa de um determinado produto para viver e, logicamente, eles vão incutir uma determinada crença que faça você acreditar que você verdadeiramente precisa daquele produto e, logicamente, você vai aderir a essa crença e vai passar a se comportar segundo eles querem que você se comporte. O grande problema é que a publicidade, ela não tem um bom senso, entende? Se existe uma crença que eles sabem que vão te fazer mal, mas que é preciso introjetar em você para que você compre um determinado produto, eles não vão hesitar. Eles vão implementar essa crença em você. E lógico, como a maior parte das pessoas estão dormindo, como dizia Buda, né? Buda dizia, viva desperto, porque a partir do momento que você dormir, o inimigo vai te pegar, né? O inimigo vai te pegar. Então, ele fala bem com essas palavras, viva como um sentinela. Né? Inclusive, tem um livro muito bom, um audiolivro muito bom, só que ele está em espanhol, tá? Num canal no YouTube com o nome de Ama Livros. Ama Libros, porque o canal é em espanhol, tá? Todos os audiobooks que você vai encontrar lá são em espanhol. Se inscreva para ontem nesse canal. O espanhol é uma língua que é muito similar ao português. Algumas palavras você vai entender, outras não, mas é bom que você já aprende uma nova língua. Nesse canal, Ama Libros, você vai encontrar um livro chamado Os 53 Suttas de Buda, tá? Lê esse livro. Esse livro é fenomenal. Eu lia esse livro todos os dias. Na verdade, eu ouvia, né? Porque é audiolivro. E os suttas são fenomenais. São fenomenais e você precisa ouvir. E Buda é bem claro, né? Ele diz, viva como um sentinela. E por quê, né? Porque é exatamente isso. Né? O inimigo, ele tá atacando o tempo todo. Então você tem a publicidade de um lado. E de um outro, você tem os formadores de opinião, a própria mídia em si. Então, a mídia, de uma certa forma, ela vai produzir medo em você, por quê? Porque o medo te conecta a ela. Entende? Então, pode ver, toda a tendência da mídia é incutir medo. Primeiro, eles apresentam para você os crimes que estão ocorrendo, eles apresentam para você apenas as ameaças e as notícias ruins. Logicamente, você nunca vai ver uma mídia falando de um homem que, de uma certa forma, doou R$1 milhão para uma instituição de caridade.
e estava ajudando pessoas de uma certa forma de um certo canto do mundo que está passando por um perrengue. Você nunca vai escutar esse tipo de notícia, nunca vai vê-las na TV, apenas as ruins. Então você de uma certa forma tem a mídia de um outro lado formando suas crenças, e por outro lado você tem os livros, né? Lembrando que todo mundo diz para você, leia livros, é importante ler livros, leia livros, leia livros, leia livros. O que você não sabe é que existem muitos livros que não precisam ser lidos, entende? E esse é um grande problema, que são exatamente os livros que muitas das pessoas leem hoje. Então é complicado, você tem esses 3 influenciadores e eles são extremamente poderosos, né? Além do mais, também hoje você encontra uma quarta fonte de informação, de crenças e de cultura, que são as influencers digitais. Então você também tem esse canal e trafega muita porcaria por esse canal, tá? Então toma cuidado com essas coisas, porque essas coisas de uma certa forma incutem coisas na sua mente que você hoje pode acreditar, mas vai chegar um determinado momento que você vai perceber que nada disso funciona para você e que isso só está estragando sua vida. Então isso é uma coisa que se faz necessário você atentar. Mas de qualquer modo, atente para essas coisas e viva como um sentinela. E entenda, a solidão para você não é ruim. Ela pode ser primordial e ela pode ser muito útil a partir do momento que você viver buscando aquilo que de fato faz a diferença na sua vida, que é o entendimento do mundo que você vive e de tudo que está acontecendo ao seu redor. É a ampliação da teoria. Teoria é uma palavra que ela vem do grego e quer dizer visão. Então, quando você amplia a sua teoria, você está ampliando sua visão. E ampliar a visão é conhecer, tá? Porque quando você está, de uma certa forma, enxergando as coisas mais claramente, você está conhecendo elas. Então, lembre-se disso. E aprenda a viver sozinho. Isso é importante também. Não estou dizendo para você desdenhar relacionamentos. Não é isso, tá? Não é isso. Inclusive, se você encontrar uma pessoa boa ao longo da sua jornada, uma pessoa que vale a pena ter um relacionamento, vá sem medo, tá? Vá sem medo, construa algo com ela, vai valer muito a pena, sem dúvida. A vida ela fica muito melhor com um relacionamento, mas na ausência deste, saiba aproveitar esse momento de solidão. Faz uma diferença muito grande.